Olá pessoal, professor Gilson com mais uma videoaula aí para os alunos do ensino médio da escola Wanda da Silva Pinto. Nessa oportunidade vamos estudar aí sobre grandezas e unidades de medidas. Para isso nós vamos usar o nosso livro didático. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ao livro. Pessoal, esse aqui é o livro didático que nós vamos utilizar. Que eu escaneei uma parte dele para a gente começar a estudar com ele, enquanto a escola providencia a distribuição para cada um dos alunos. Então esse livro aqui, a coleção é matemática nos dias de hoje, e esse exemplar ele vem sobre medidas e geometria. Então aqui vocês podem ter um contato com o livro. Eles são os autores, olha, Jefferson Cevada, professor licenciado em matemática, Daniel Romão, é doutor e mestre em educação, Gabriel Gleich é licenciado em matemática e João Guilherme Boratti também é um professor licenciado em matemática. São os autores desse livro aqui. Essa parte aqui ele dá uma breve ideia para vocês de como que funciona, como o nosso livro está organizado. Eu quero só chamar a atenção para vocês em relação à trajetória. O que nós chamávamos de capítulos, aqui eles são chamado de trajetória. Então nós vamos começar aqui uma trajetória. Aqui é por que nós temos que, qual o objetivo desse material, a justificativa desse objetivo. Então, por exemplo, em relação ao projeto de vida, o objetivo é que você valorize o conhecimento e experiências adquiridas em situações diversas envolvendo geometria e medidas. Quer dizer, quando você topar aí no seu dia a dia situações que requeram conhecimento geométrico, conhecimento em questão de medidas, você não ficar tão leigo, não apanhar tanto, né? E ele diz aqui, ó, é para que as suas escolhas ao exercício da cidadania, o seu projeto de vida com autonomia e crítica. Então, você poder ter autonomia. Pessoal, o conhecimento, ele te dá liberdade, ele te dá poder. Então, o conhecimento, ele liberta. Quando você conhece, você não é mais leigo naquele assunto e você passa a tomar atitudes mais conscientes. E a gente segue aqui. Então, porque o conhecimento é utilizar conceitos e procedimentos matemáticos, para quê? Para interpretar situações em diversos contextos. Isso aqui é interessante, vocês leiam, o material vai estar disponível também para vocês. Além de estar aqui na videoaula, o material também vai ser disponível para vocês. Lembrando que aqui eu estou folheando um livro de vocês. Aí aqui ele faz uma interrogação para vocês, quais unidades de medidas que você conhece. Então, o que são unidades de medidas? Então, por exemplo, quando eu tenho esse traço aqui, daqui até aqui, e eu quero fazer uma medida dele, eu quero medir até aqui, eu vou utilizar uma régua. Eu vou fazer a medida dele. Olha só. Ele mediu 13 centímetros e meio. Então, a medida daqui até aqui é de 13,5 centímetros. Então, esse termo aqui que eu estou usando para identificar a medida é que chama-se unidade de medida. E ele faz uma pergunta para nós: quais as unidades de medida que você conhece? Bom, eu te apresentei uma aqui. Quando eu meço esse traço, eu estou usando centímetro. Então, centímetro é uma unidade de medida. Você quer ver uma outra unidade de medida? Quando você pega, por exemplo, esse instrumento aqui, não sei se vocês vão conhecer. Então, aqui dentro tem um líquido, né? Tem um líquido, e quando você aquece esse líquido aqui, vamos dizer que isso aqui seja uma chama, tá? Quando você aquece esse líquido, tá aqui numa vela, tá? Quando você aquece esse líquido, aquece esse bulbo aqui, o líquido que está aqui dentro, ele se desloca, ele sobe. Isso aqui é chamado de termômetro. E o termômetro ele mede temperatura. Qual unidade que a gente utiliza? Por exemplo, aqui ele deve estar em 30 graus Celsius. Então, qual unidade que a gente utiliza? É grau Celsius. Então, eu uso Celsius para fazer a medida da temperatura. Aí veja só, a gente utiliza Celsius aqui, Estados Unidos utiliza Fahrenheit,
O Sistema Internacional de Medida ele utiliza Kelvin. Então tem essas unidades que elas variam. Por exemplo, quando você vai medir a tela de um computador, pega aqui um computador de mesa, tá? Então você vai medir a tela de um computador, a medida é daqui para cá, medida transversal. Essa medida ela é dada em polegadas. Então, por exemplo, aqui tem uma tela de 21 polegadas. Então, essa unidade, essa medida aqui, a unidade de medida que eu estou usando é polegadas. Ok? Então, isso são unidades de medida. Então, por exemplo, quando você vai medir a distância da sua casa até a escola, que unidade de medida você utiliza? Então, você vai medir aqui, ó. Qual a distância da sua casa até a escola? Você vai usar centímetro? Não. Você vai usar metro? Não, só se for muito perto. Geralmente você utiliza quilômetros, ou seja, km. Por exemplo, daqui da minha casa, a casa do professor, até a escola são 8,1 quilômetros. Ou seja, 8 km e 100 metros daqui para cá. Então, o que eu estou medindo aqui? É o comprimento. Então, o comprimento, ou seja, a distância daqui até aqui. Então, comprimento é uma grandeza. Comprimento é uma grandeza. E quilômetro é uma unidade de medida dessa grandeza. Então existem diversas grandezas, por exemplo, falando em grandezas, tem uma chamada tempo. Então a grandeza é o tempo. E a unidade de medida? Unidade de medida. Como nós costumamos medir o tempo? Século. O que mais? Também se mede por dias, horas, minutos, semanas e assim segue. Então quer dizer, quando se está falando de tempo, que é uma grandeza, eu tenho várias unidades de medida. Eu tenho séculos, eu tenho dias, horas, minutos, semanas, segundos, okay? Quinzenas, meses, tudo isso são unidades de medida do tempo. Aí tem as conversões, por exemplo, um dia ele tem 24 horas. Já uma hora ela tem 60 minutos. Já um minuto ele tem 60 segundos. Então, horas, minutos, segundos, semana, tudo isso são unidades de medida do tempo. Então, tempo é a grandeza. E unidade de medida são essas aqui. Da mesma forma, a grandeza, massa, que é uma grandeza, existem as suas unidades de medidas. Quais são as unidades de medida da massa? Por exemplo, tonelada, quilograma, o próprio grama, quilograma, grama, tem o miligrama, tem o centigrama e assim vai. Então são unidades de medida de uma grandeza chamada massa. A massa é a grandeza e as unidades de medida são essas aqui. E assim vai. Tudo que vai se medir, ele possui a grandeza e possui as unidades de medida que são como se fossem subconjuntos, né? Então veja que a massa é o geralzão, que é a grandeza, e a forma de você medir essa massa, a terminologia lá no valor que você encontra, é que a gente chama de unidades de medidas. E é isso que ele vem perguntando para nós aqui, ó, quais unidades de medidas você conhece? Então medita nisso aí, faz uma lista dessas unidades de medida no teu caderno, para você ter uma ideia melhor. Pessoal, aqui tem um texto, ó, que é o contato. É um texto da Estação Espacial. Essa Estação Espacial, a ISS, tem várias informações sobre ela. Por exemplo, a velocidade que ela se desloca,
aonde ela está girando em torno da Terra, quantos países se juntaram para construir a ISS, o ano que começou a construção dela, a data que terminou a construção, o valor, dinheiro, a quantidade de dinheiro que foi gasta para construí-la, os países que trabalharam na construção dela, quem cedeu material para construir, qual é o órgão que monitora, que cuida dessa estação espacial, e quais são os países também, além desse órgão estadunidense, que é a NASA, quais são os países que monitoram essa estação espacial. E aí eu tenho alguns números também da ISS, por exemplo, ela tem 109 metros de largura e 73 de comprimento. Aí eu vou fazer uma observação aqui. Ó. Olha só, aqui você tem a foto da ISS, está orbitando aí em torno da Terra, né, a ISS. Aqui você tem como se fosse uma planta da ISS. Olha só, de largura ela tem 109 metros, de comprimento ela tem 73 metros. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Ela tem 109 metros de largura e 73 metros de comprimento. E também ela tem 20 metros de altura. Você imagina então como se a ISS fosse assim, olha. Fazer aqui, ó. Aí, ó. Então ela tem aqui 109 metros de largura, ela tem 73 de comprimento, tá aqui, ó. E a altura dela, que seria como se fosse no tijolo, a altura dela é de 20 metros, né? Então o espaço que ela ocupa, eu posso dizer, é como se fosse isso aqui, ó. Olha aí, ó. Então ela tem assim 109, 73 e a altura dela aqui é de 20, no caso aí de metro, né? Então ela está assim, ó, como se ela estivesse vagando aí pelo espaço na órbita, né? Assim, ó. Ok? Então essa aqui é a área da superfície que ela ocupa no espaço. Aí a gente continua o texto aqui, ele já me deu as dimensões dela, de altura, largura e comprimento, e o peso dela, né, ela tem uma massa de 450 mil quilogramas, ela pesa 450 toneladas, né, 450 mil quilogramas. E essa plataforma, que no caso é a ISS, ela está a uma altura de aproximadamente 400 quilômetros da superfície terrestre. Quer dizer, daqui da Terra até onde ela está são 400 quilômetros de distância. E ela tem uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. E ela, como ela está girando em torno da Terra, ele diz aqui que ela leva 90 minutos para dar um giro em torno da Terra. Ou seja, eu tenho aqui a Terra, aqui, a ISS vai estar aqui. Então, para a ISS sair daqui e dar uma volta aqui em torno da Terra, ele diz aqui que ela leva 90 minutos, né? Olha aí. 90 minutos, ele equivale a 1h30, né? 1h e a metade de outra hora, 1h30, já que uma hora tem 60 minutos, 1h30, então são 90 minutos. Então, para ela sair daqui e dar essa volta, ela gasta 1h30. Aí, que informação que ele me diz mais? Ele diz que daqui, fazer uma terra menor, tá? Ele diz que daqui da Terra até a ISS, ó, daqui para cá, tem uma distância de 400 quilômetros. Então, daqui da superfície da Terra até a ISS tem uma distância de 400 quilômetros. E ela leva 90 minutos para girar em torno da Terra. O que mais que eu posso dizer aí? Assim, ela tem uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Essas são as informações que a gente tem, né? Além disso, a gente tem a seguinte informação. Como a ISS ocupa uma área retangular, eu posso dizer que ela mede 109 metros por 73 metros. Aqui, ó. Então ela ocupa uma área de 109 por 73, como se eu fosse colocar ela aqui nesse quadro.
Então eu preciso ver qual é a área que ela ocupa nesse quadro aqui. No caso, seria a área que ela ocupa aí no espaço. Então, ela ocupa uma área de 109 por 73. Vejam que isso está descrito aqui, olha só. A maior largura dela aqui é 109 e o maior comprimento dela aqui é 73. Ele não está levando em conta a altura dela. Imagine que vocês estão olhando um tijolo, você está olhando só a superfície, só a face desse tijolo, que é a largura e o comprimento dele. Ok? Então é baseado nesse texto que vocês viram aqui acima, que vocês têm a oportunidade de ler melhor, que nós vamos responder essas perguntas aqui. E a primeira pergunta, ele diz assim, ó, quais unidades de medidas você identifica no texto? Eu disse para vocês o que são unidades de medida. Eu vou pegar agora aqui uma tinta de uma outra cor. Então, quais são as unidades que a gente encontra aqui? Olha uma unidade aqui, ó. Essa unidade de medida é de velocidade. O que mais? Tudo quanto é unidade de medida. Então vocês vão colocar todas as unidades de medida aqui. Eu gostaria que vocês organizassem por grandeza. Então você coloca, por exemplo, a grandeza tempo. Aí o que eu tenho aí de tempo? A gente tem tempo, tem horas. O que mais? Meses, dias, sei lá, o que tiver de unidade de tempo. Aí a outra pergunta dele é essa aqui, ó. Qual é a área da superfície ocupada pela ISS? Então veja só, imagine que ela fosse essa calculadora aqui. Então eu coloquei a calculadora aqui, quer dizer, a ISS está aqui. Aí eu quero saber qual é a área que ela ocupa. Que formato ela tem? Não é um retângulo? Então o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, no caso dessa minha de 8,5 centímetros. Olha, daqui para cá tem 8,5 centímetros. E aí vou medir aqui, ó, daqui para cá, minha calculadora aqui tem 15 centímetros. Aí eu quero saber qual é a área que ela ocupa. Eu quero saber qual é essa área aqui, ó. Qual é essa superfície que ela cobre aqui, ó. Então o que eu faço? Como é um retângulo, área de um retângulo. Então eu quero calcular a área de um retângulo. Para vocês responderem isso aí, vão pesquisar como calcular a área de um retângulo, ok? Aí vocês pesquisam, que é a mesma coisa que vocês vão aplicar aqui, já que eu tenho largura e tenho comprimento, então eu só tenho duas medidas aqui, ó, só tenho duas dimensões, que é a largura e o comprimento. Então isso aqui é um retângulo. Vocês vão fazer a mesma coisa de calcular a área de um retângulo. Aqui, ó. Então aqui é a base e aqui é a altura do retângulo. Qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um retângulo? Pesquisem isso no Google, que é a mesma coisa que vocês vão aplicar aqui. Aí a gente passa agora para outra aqui, ó. Olha, essa aqui seria a pergunta C, né? Ele diz assim, a envergadura média de um homem é de aproximadamente 1,90 m. Aí quantos homens de braços esticados e mão dada em uma fila seria necessário até chegar à estação ISS? Aí eu preciso saber o que é envergadura. Então veja só, eu tenho aqui um homem, aqui ó, aí ele vai esticar os braços para cá e para cá. Aqui está a mãozinha dele, aqui está a mãozinha dele. O que é envergadura? É a medida que vai daqui até aqui, ó. Isso é envergadura. Então quando você abre os braços, a medida que vai de uma mão até a outra mão é chamada de envergadura. E no texto ele está dizendo que essa medida aqui, ela é de 1,90 m. Aí, ó. Ela é 1,90 m. Né? Aí o que ele está querendo que você faça? Deixa eu explicar aqui, ó. Então eu já tenho aqui o tracinho que eu vou chamar de envergadura, que é 1,90 m. Aqui eu tenho a Terra. A Terra. A ISS ela está aqui. Tá aqui. Mas é mais ou menos como é que ela é, tá? Só para não ficar tão estranho. Então mais ou menos isso aqui. A ISS está aqui. Aí ele quer saber, aqui a gente tem a distância daqui para cá, né? Aí esses homens aqui de braço aberto, ele quer saber quantos homens são necessários para ir daqui até lá, ó. Imagina, eu estou colocando aqui, ó, um homem aqui de braço aberto,
dada a mão com esse outro, olha aqui, ó, dada a mão com esse outro, aí, dada a mão com esse outro aqui, aqui, olha só. Então ele quer saber quantos homens são necessários se você colocasse assim de braço de mão dada para chegar até lá na ISS. Aí o que você vai ter que fazer? Cada homem de braço aberto é 1,90 m. Então daqui para cá, ó, seria assim, ó, 1,90 m, 1,90 m, 1,90 m, 1,90 m e assim vai. Quantos eu já usei aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então quantos desses são necessários para chegar daqui até lá? Se ele tiver com as mãos dadas e com os braços abertos. Aí imagina só, se eu vou fazer aqui uma suposição, daqui da minha casa, casa do professor, até o supermercado Atacadão, daqui até lá, da minha casa, são 200 metros. Quantos homens de braços abertos eu precisava para chegar até lá? Se eu colocar assim, tipo assim, eu vou abrir os braços, segurar aqui no portão da minha casa, aí alguém vai segurar na minha mão, e alguém vai segurar na mão desse outro aqui, e vai esticando até lá no Atacadão. Quanto será que eu ia precisar? Veja só, se eu dissesse que era 5 homens, se eu dissesse que era 5 homens, ia fazer assim, ó, 5 vezes 1,90. Olha quantos metros que iam cobrir. 9,5. Então quer dizer, 5 homens, eles cobrem 9,5 metros. Isso com as mãos dadas, né? Olha aí, se eu pegar 5 homens e de envergadura, né? Colocar eles com as mãos dadas, assim, olha, quantos metros a gente cobra? 9,5. Mas daqui até no Atacadão são 200 metros, então ainda está faltando. Quer dizer, 5 homens não é suficiente para ele dar as mãos e daqui da minha casa até o Atacadão, já que essa distância é de 200 metros. Então quantos homens eu ia precisar? O que eu faço? Veja só, 200 metros e cada homem tem uma envergadura de 1,90 m. Então eu vou dividir a distância daqui até o Atacadão, 200 metros, dividido pela envergadura de um homem. Então quantos homens eu vou precisar? 105,26, quer dizer, aproximadamente 105 homens. Então quer dizer, se eu pegar 105,26 homens, vai cobrir uma distância de 200 metros. Né? Então eu preciso de 105,26 homens. Aí o primeiro homem coloca a mão no portão daqui da minha casa e vai dando o braço para os outros, esticando até chegar no Atacadão. 105 homens cobre essa distância daqui até lá. Veja só, se fosse só 5 homens, só cobria 9,5 metros. Então, aí a pergunta, eu volto com a pergunta do problema lá do livro. Aqui é a Terra e aqui é a ISS. Aqui é a ISS. Aí a pergunta é quantos homens são necessários para ir daqui até lá. Então, eu ia usar os homens assim de braços abertos. Aí, ó. Os homens de braços abertos. E quantos eu ia precisar colocar aqui até chegar lá na ISS? Aí cada pedacinho desse aqui é 1,90 m, né? Que é a envergadura de cada homem. Então 2 dá 3,60, 4, 5, 6. Quantos eu vou precisar para chegar até lá? Espero que vocês tenham entendido aí como é que é. Então, raciocine, meditem, calculem, escreva no papel aí, risquem, tenta, erra. E depois eu vou mandar, depois que vocês fizerem, coloque isso aí no Google Sala de Aula, ou me entrega pelo WhatsApp. Depois eu vou mandar o gabarito para vocês conferirem se acertaram ou se vocês erraram. Pessoal, então é isso aí. Eu gostaria mais era de explicar a respeito dessas questões aí, como vocês têm que resolver. Façam a leitura do texto com bastante atenção, extraia os dados corretamente, efetue os cálculos e entregue essa atividade o mais rápido possível. Tchau!